Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui de volta com vocês. No nosso curso de gramática, mais uma parte do nosso bloco de interpretação de textos. Vamos fazer a fixação daquilo que nós vimos, né? Uma dinâmica bem rapidinha sobre aquilo que nós falamos sobre as conjunções adverbiais. Então, acompanha aqui comigo. Vamos ver o que a gente pode brincar rapidamente com isso. Veja só. Então, como fixação, vamos ver o seguinte, ó. A alternativa que substitui correta e respectivamente as conjunções e locuções grifadas nos períodos abaixo. Então, o que ele está propondo? Uma questão típica de qualquer concurso em que ele trabalha com substituição. Substituição é lógica. Então, vamos pegar o primeiro elemento. Vamos pegar esse daqui, ó. Visto que pretende deixar-nos, preparamos uma festa de despedidas. Quero que você observe bem que estão grifadas as conjunções, mas ele até para criar uma sonoridade diferente no exercício, ele colocou optativamente o pronome nos depois do verbo, tá? Não que isso daqui esteja errado, mas imagine que eu colocasse aqui, ó. Visto que pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Ficaria mais simples para você poder ouvir, mas não era a intenção do examinador. Então, o que eu tenho de colocar? Visto que pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Vamos pegar o primeiro elemento? Por que pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Perfeito, funciona muito bem, tá? É cabível essa colocação? É. Tá? Então, nós deixamos aqui. Vamos ver a próxima. Eu vou trabalhar primeiro com o número 1. Como pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Também funciona perfeitamente. Quando eu digo quando pretende nos deixar, preparamos, perceba que agora ficou incoerente. É quando eu falei assim, olha, quando pretende nos deixar, preparamos? Não, é quando pretender nos deixar, prepararemos, ou quando pretendeu, preparamos. Então esse daqui não serve. Se esse daqui não serve, a alternativa C já está fora. A de baixo, salvo se pretende nos deixar, preparamos. A mesma coisa. Salvo se pretenda nos deixar, prepararemos. Tá? Salvo se pretendesse nos deixar, prepararíamos. Então, não funciona, tá fora. Embaixo eu tenho pois. Pois pretende nos deixar, preparamos uma festa de despedida. Se eu inverter a ordem, preparamos uma festa de despedida, pois pretende nos deixar, funcionaria perfeitamente. Então, eu tenho 3 alternativas, eu vou agora para a parte de baixo. No contanto que tenha, né, ó, terá sucesso, contanto que tenha amigos influentes. Tá? O que eu vou tentar? Vou colocar o mesmo que é a segunda opção. Tá? Veja, terá sucesso mesmo que tenha amigos influentes. Veja como isso daí é incoerente. Ter sucesso é positivo, ter amigos influentes é positivo. Se eu colocar o mesmo que é uma concessão, eu vou dando uma ideia do quê? Que ter sucesso não é negativo, ou ter amigos influentes não é negativo. Então, mesmo que não serve. Isso me elimina a alternativa A, e olhem aqui embaixo na E, também elimina E. Me sobrou a alternativa B de bola, que a gente pode confirmar. Tá? Ó, terá sucesso desde que tenha amigos influentes, tá? Então, é uma condição, fica perfeito. Depois, casaram-se, né? Aqui embaixo, casaram-se e viveram felizes, tudo como estava escrito, tudo conforme estava escrito, é conformativa, tá? Funciona. Foi transferido, portanto, não nos veremos com muita frequência, foi transferido, logo não nos veremos. É uma consecutiva. Então, funcionou bonitinho, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um exemplo do emprego das conjunções dentro de provas de concurso. Agora nós vamos entrar no aspecto das chamadas informações implícitas. Pessoal, o que é importante, o que é interessante a gente falar sobre isso? Eu vou voltar aqui para mim para falar diretamente para vocês. Quase todo tipo de expressão, quase todas as vezes que nós falamos ou que nós escrevemos, nós utilizamos palavras não que tenham duplo sentido, mas que guardam em si informações que praticamente você não precisaria repetir. Tá? Então são informações que estão presentes dentro da informação
e que poderiam ser redundantes, então nós não fazemos isso, ou ainda reveladoras. Reveladoras do quê? Entenda, quando você seleciona um grupo de palavras, dependendo da seleção que você faz, você coloca algo de você. Imagine que uma pessoa que use palavras vagas, provavelmente, talvez, quem sabe, ela mostra o quê? Ao mesmo tempo que ela se mostra prevenida, ela mostra insegurança. Alguém que fale certamente, com certeza, obviamente, mostra grande segurança no que fala, além de mostrar um grande grau de prepotência. Então, as palavras trazem também informações sobre aquele que as seleciona. E, obviamente, isso dentro de um texto é perguntado como uma informação presente que você pode pressupor ou subentender. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essas teorias. Então, primeiro vou voltar lá, né? Que minha cara aqui não adianta eu riscar em cima que não aparece nada. Então, primeiro, um dos aspectos mais intrigantes da leitura de um texto é a verificação de que ele pode dizer coisas que parece não estar dizendo. Tá? Além das informações explicitamente enunciadas, ou seja, aquilo que eu quero falar, existem outras que ficam subentendidas ou pressupostas. Alguns tipos de texto exploram com malícia e com intenções falaciosas esses aspectos subentendidos e pressupostos. Então vamos conhecer um pouquinho sobre eles. Tá? Inicialmente vamos falar sobre pressuposto. Pessoal, o que são os pressupostos? São ideias não expressas de maneira explícita, mas o leitor pode perceber a partir de certas palavras ou expressões contidas na frase. Isso significa que o pressuposto é uma informação de responsabilidade gramatical. Ou seja, as palavras trarão as informações e nós podemos entender. Então veja um exemplo aqui de informação. O tempo continua chuvoso. Qual que é a informação explícita? Que nesse momento o tempo é de chuva. Mas perceba que o verbo continuar deixa você perceber que estava chovendo antes, que já estava chovendo. Eu não precisaria dizer estava chovendo antes e continua chovendo. Tá? O tempo estava chuvoso e continua chuvoso. Basta dizer que ele continua chuvoso, eu já pressuponho que chovia antes. Então, olha só, a introduzir uma ideia sob a forma de pressuposto, o falante transforma o ouvinte em cúmplice. Por que é cúmplice? Porque a verdade está explícita no texto, uma vez que essa ideia é posta em discussão e todos os argumentos subsequentes só contribuem para confirmá-la. Confirmá-la por quê? Está no texto. Tá bom? Está no texto. Por isso pode-se dizer que o pressuposto aprisiona o ouvinte ao sistema de pensamento montado pelo falante. Eles são marcados por frases, falando nas frases por meio de indicadores linguísticos. Muito bem, o que a gente está falando? Que existem elementos gramaticais presentes em um texto que vão atribuir essa cumplicidade, que todos podem comprovar. Por exemplo, um advérbio. Tá? Olha só, os resultados da pesquisa ainda não chegaram. Eu sei o quê? Que eles não estão aqui. Qual é o pressuposto? Que eles já deveriam ter chegado. Eu preciso dizer, os resultados que já deveriam ter chegado ainda não chegaram? Basta dizer que ainda não chegaram. A outra condição é com os verbos, como nós vimos no exemplo anterior, né, a esse daqui. O primeiro exemplo, o caso do contrabando tornou-se público. Ou seja, todos agora sabem. O que se pressupõe? Que antes ele não era público. Nem todos sabiam disso. É o verbo que traz essa informação. Os adjetivos, por exemplo, tá? Os partidos radicais acabarão com a democracia no Brasil. Qual é o pressuposto que eu tenho? Que existem partidos radicais e se eu os classifico, também eu sei o quê? Que existem outros não radicais. Porque eu utilizaria um adjetivo para determinar um único grupo. Tá? Então, eu diria, existem partidos no Brasil. Tá? Então, agora, quando eu digo existem partidos radicais, é porque eu estou diferenciando
um do outro, por serem radicais. Tá certo? E por fim, e essa é bem interessante, orações adjetivas. Lembre-se que nós falamos que as orações adjetivas têm duas características, né? Ou as orações adjetivas são restritivas ou elas são explicativas. Quando a oração é explicativa, ela vem separada por vírgula. Quando ela é restritiva, não. Então vejam, os candidatos a prefeito que só querem defender seus interesses, não pensam no povo. O que a gente pressupõe? Como existe vírgula, eu falo de quem? De todos os candidatos. Se eu não tivesse a vírgula, eu diria apenas sobre alguns deles. Como eu falo do todo, o que se pressupõe? Que todos os candidatos a prefeito têm interesses individuais. Todos eles. Então veja que o pressuposto utilizado na oração adjetiva trabalha principalmente com a estrutura da pontuação. Então bastante atenção, porque o sentido nessa relação muda. A outra informação é o subentendido. Pessoal, ao contrário do pressuposto, o subentendido é de responsabilidade do ouvinte, tá? Ou leitor, porque não é o elemento gramatical, mas sim o sentido que vai representar. Então vejam só, se uma pessoa pergunta, você tem fogo? O que você subentende? Que é para acender o cigarro dele, tá? Não que você responda, sim, tenho, tá? Sim, tenho. O que nós sabemos, tá? É que, diferentemente do pressuposto, tá? Há um aspecto importante. O pressuposto é um dado posto como indiscutível para o falante, porque está no texto, tá? Não é para ser contestado. Já o subentendido é de responsabilidade do ouvinte, pois o falante, ao subentender, esconde-se por trás do sentido literal das palavras. Ele diz uma coisa, o ouvinte entende outra. Então, o subentendido, muitas vezes, serve para o falante se proteger diante de uma informação que ele quer transmitir para o ouvinte sem se comprometer com ela. Tá? É uma maneira de se trabalhar dando essa informação. É como se eu pergunto para alguém, você tem horas? Eu não espero que a pessoa me responda sim. Eu espero que ela me diga as horas. E o último elemento é o viés. O que é o viés? É a tendência do texto. Um texto pode se apresentar polarizado, ou seja, é a escolha e a ênfase atribuída a certos tipos de pormenores feitos pelo produtor do texto, tá? Mesmo relatando dados objetivos, o produtor do texto pode ser tendencioso, olha só o que eu falei, tá? Ou seja, ele constrói uma estrutura, ele constrói informações que permitem que você saiba ser a verdade, mas que aquilo é um filtro que foi colocado, né? Ele colocou um filtro. Eu gosto de usar sempre o exemplo de se você colocasse, por exemplo, 2 times de futebol adversários, citando São Paulo, como se você fosse colocar um palmeirense e um corintiano falando sobre seus times. O que seria o viés? O palmeirense falaria apenas sobre aquilo que existe de positivo no dele e levantaria os pontos negativos do adversário. O corintiano faria o mesmo, falaria sobre todos os seus pontos positivos e levantaria o negativo. Nenhum dos dois precisa propriamente estar dizendo mentiras. Podem estar dizendo verdade, só que elas são tendenciosas a partir do momento que elas são o quê? Selecionadas. Em momentos como os que nós vivemos recentemente, com muitos debates, com muitas opiniões conflitantes dentro de política, é muito comum a gente entender e ver isso daí em discursos, em textos, reportagens e crônicas, quando o produtor se dirige para uma intenção e trabalha aquela informação de uma forma o quê? Tendenciosa. Ele cria um viés. No nosso próximo e último bloco, nós vamos ver um texto que mostra claramente como o viés é trabalhado para que vocês possam entender a função dessa estrutura dentro do texto. Então, não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta.